pode abrir lá comigo a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Efésios 2. A gente vai ler o versículo 8 ao versículo 10. Antes da gente entrar na palavra, eu queria contar uma história para que você entenda o que nós vamos falar nessa noite. Logo que eu tirei a minha carteira de habilitação, o meu esposo chegou ao seguinte consenso: eu não vou dar o meu carro para a Adriana dirigir, porque ela acabou de tirar a carteira de motorista, então não vai ser uma boa ideia. Então, ele teve a grande ideia de me comprar um Fusca da cor verde. Quem aqui já dirigiu um Fusca? Levanta a mão. Você que está do lado dessa pessoa que já dirigiu um Fusca, olha para ela e fala: você é uma heroína. Gente, eu aprendi a dirigir num Fusca, ok? Então, o que eu quero falar com isso tudo? Eu quero que você entenda que o Fusca era a promessa de um carro que o meu marido me daria se eu tirasse a carteira de habilitação. Só que você há de concordar, só ter o Fusca sem aprender a dirigir de nada iria adiantar, sim ou não? Eu quero que você imagine que o dirigir o Fusca era o cumprimento do propósito. Então, existe a promessa, que era o Fusca, mas além do Fusca, que seria a promessa que o meu marido ia me dar, existiria o cumprimento do propósito que viria através de eu aprender a dirigir com esse Fusca. E foi assim, né? Logo que eu aprendi a dirigir, aquele Fusca sofreu muito na minha mão. Ele vivia estourando o freio dele, a embreagem dele. E por quê? Porque eu judiei daquele carro muito. Por quê? Porque eu estava aprendendo a dirigir. Só que deixa eu te dar uma boa notícia. Você pode largar qualquer carro na minha mão. Que quem dirige Fusca, depois dirige qualquer carro. Sim ou não? Sim. Porque pior do que dirigir um Fusca não tem. E sobre o que eu quero falar hoje para você? Sobre propósito. Queria compartilhar um pouquinho com vocês. Vamos ler lá, então, vocês já abriram Efésios 2, a gente vai ler do versículo 8 ao 10, que fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu e você somos salvos pela graça, amém? E não pelas obras que nós fazemos aqui na terra. As obras, elas não têm o poder de nos salvar. De forma alguma, as obras têm o poder de nos salvar, porque a salvação vem através da graça. Quando eu reconheço a obra da cruz, quando eu reconheço o sacrifício de Jesus, eu sou salvo pela graça de Deus, amém? Porém, nós não fomos salvos, não somos salvos pelas obras, mas eu quero que vocês entendam que nós somos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós, além da salvação, nós precisamos entender que nós precisamos fazer as boas obras. E as boas obras têm a ver com o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas, e eu quero provar isso para você em Romanos 8, 28. A gente vai ler muitos textos, eu queria que você anotasse, porque a gente não vai conseguir abrir todos, tá bom? Romanos 8, 28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa palavra segundo, ela vem do grego e ela quer dizer de acordo. Então, se a gente for traduzir no sentido original, o que essa palavra quer dizer? Fala assim: daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. O que eu, Adriana, consigo entender? O primeiro propósito de Deus na minha vida e na sua vida é a salvação. Sim ou não? Sim. Porque Jesus veio aqui para que todos fossem salvos. Agora, o segundo propósito que Deus me salvou e te salvou era para que eu e você pudéssemos viver
por um propósito. Lembra que eu falei do carro? Pensa que o carro é a salvação. Agora, vamos falar que somente com a salvação, se você é uma pessoa que está aqui na terra e você não entende que assim como Jesus serviu, você tem que servir, você precisa praticar as boas obras. Você precisa viver por um propósito, porque é isso que Romanos 8:28 fala. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual o propósito de Deus para a sua vida? Se você sabe, o que você tem feito para viver o propósito? Uma das coisas que eu e você temos que entender, que o propósito na minha vida e na sua vida, ele precisa fazer parte. Nós precisamos viver por um propósito. A segunda coisa que você precisa entender, o propósito ele sempre vai ser maior do que a promessa. Então, muitas vezes, a gente vive por uma promessa, a vida inteira nós vivemos aqui correndo atrás de uma promessa. E quando a promessa chega, o que é que você faz? Vou te dar um exemplo. Quando eu e o pastor Marciano conhecemos Jesus, nós não viemos de um lar cristão. Então, nós estávamos com muitas dificuldades no nosso casamento, na nossa vida financeira. E quando nós começamos a caminhar com o Senhor, o primeiro objetivo de Deus, que era nos salvar, a partir do momento que nós reconhecemos que Jesus era o único e suficiente Salvador sobre as nossas vidas, o Senhor começou a declarar promessas sobre as nossas vidas. Promessas de restauração familiar, promessas de restituição financeira. Só que lembra que eu falei que o propósito precisa ser maior do que a promessa? Porque a partir da hora que eu e o pastor Marciano começamos a viver a restituição financeira e a restauração familiar, nós já estávamos vivendo a promessa. Só que eu quero que você entenda que a promessa não tem um fim em si próprio. Por quê? Porque senão, quando eu e o pastor Marciano começamos a viver ali as promessas, a gente iria se acomodar, sim ou não? Mas daí Deus chega para nós e fala assim, aquilo que eu fiz na vida de vocês, agora vocês precisam ver por um propósito. E vocês precisam reproduzir na vida de outras famílias. E isso é viver por um propósito. Aquilo que Jesus fez na sua vida, aquilo que Ele realizou na sua vida, todas as promessas que você tem vivido. Agora Jesus fala assim para você, ok, você já tem vivido isso, só que agora eu preciso que você viva por um propósito. Você precisa reproduzir isso na vida de outras pessoas. Então, quando eu falo para você que o propósito tem que ser maior do que a promessa, por quê? Porque existe algo muito além da promessa. Que é para aquilo que nós fomos criados, que nós lemos lá em Efésios. Nós fomos criados para as boas obras. Nós fomos criados para um propósito. Nós fomos criados para servir. Porque quando Jesus veio aqui, Ele nos serviu. Então, nós também precisamos entender que isso faz parte da dinâmica do reino de Deus. Amém? Então, existe um propósito de Deus para a vida de cada uma de vocês. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, existe um propósito de Deus para a sua vida. E nós precisamos entender isso. Que nós não somos um erro, nós não somos uma falha, nós não somos um equívoco. E por mais que eu e você, talvez assim como eu, você não foi planejada pelos seus pais, Deus te planejou. Eu acredito em tudo que a palavra de Deus fala, de capa a capa. E a palavra de Deus declara que antes que Deus nos formasse no ventre materno, Ele já nos conhecia e Ele já havia nos escolhido para algo muito maior que Ele saberia que eu e você pudéssemos realizar aqui na terra. Amém? Eu creio muito que Deus, lá no ventre, quando nós estávamos lá no ventre das nossas mães, é como se Deus olhasse e falasse assim, eu vou transformar esse menininho, ainda, essa figura ainda, que não tem forma ainda, em um homem muito valente. Eu vou transformar essa garotinha em uma poderosa profeta. Eu vou transformar essa garotinha em uma evangelista, em uma advogada, em uma médica, em uma engenheira. Eu vou falando, vocês vão dando amém, tá bom? Vamos trabalhar junto aqui, nós.
Eu vou transformar essa garotinha numa médica, numa engenheira, numa mãe, numa esposa, numa professora, numa mestre para a sua geração. Existe, queridas, eu quero que você entenda isso nessa noite. Um propósito de Deus na sua vida, que vai além da salvação que Ele te deu. Eu lembro que quando a gente tinha decidido, eu e o pastor Marciano, que a gente teria apenas 2 filhos. A gente tinha entrado num acordo. E de repente surgiu o desejo de querer ter o 3º filho. Só que eu preciso confessar para você que eu estava um pouquinho relutante, porque o Danilo, meu filho do meio, já estava com 6 anos de idade. E eu fui ministrada em relação à 3ª gestação no velório de uma pastora de uma amiga minha. E eu lembro que o Espírito Santo começou a me ministrar e falou bem assim: filha, toda vez que você fala que você está no centro da minha vontade, não é mais a sua vontade, é a minha vontade. E eu preciso que você gere um 3º filho para mim. E aquilo que o Espírito Santo falou para mim, eu levei para a minha vida, e eu posso te falar que aonde eu tenho levado essa palavra, tem mudado muito a maneira das mulheres verem uma nova gestação. Porque aquele dia o Espírito Santo falou para mim: eu preciso que você gere um 3º filho, porque esse teu filho vai ser usado para tocar uma nação e uma geração. E eu falei assim: uau, como assim? E foi isso que o Senhor falou para mim: o seu filho vai tocar um povo, uma nação e uma geração. Existe um povo, existe uma nação e existe uma geração esperando que esse filho venha. E ele vai tocar essa geração. No momento que ele nascer, no momento das fases da vida que ele viver, ele vai tocar. E isso aumenta muito a nossa responsabilidade, sim ou não? Porque a palavra de Deus fala, queridas, que os nossos filhos são herança do Senhor. Eu estou tendo, a oportunidade e o privilégio, já lancei 2 flechas da minha aljava. Já lancei o Murilo, que casou em fevereiro, já lancei o Danilo com 18 anos, e agora eu estou preparando a minha 3ª flecha, que é o Davi, para que eu possa lançar. Porque nós realmente ensinamos, educamos os nossos filhos para o Senhor. Não é para nós mesmos, sim ou não? E os nossos filhos também vão viver por um propósito, amém? E eu creio, e uma das coisas que eu mais falei para o meu filho do meio quando ele saiu de casa, falei: filho, Deus precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo em todas as esferas da sociedade. Nem todos foram chamados para estar no ministério. Nem todos foram. E ok, está tudo bem. Não tem nada de errado por isso. Eu não posso cobrar que os meus 3 filhos sejam pastores. O meu filho do meio foi estudar para fazer business com teologia fora. E quando ele foi, eu falei: filho, o mundo dos negócios precisa de homens cheios do Espírito Santo. Porque, queridas, nós vamos tocar as pessoas da nossa área de influência. Só um médico vai poder ganhar um médico. Só um advogado vai poder ganhar um advogado. Só um juiz vai poder ganhar um juiz. Principalmente essas pessoas muito céticas. Essas pessoas, elas têm uma grande dificuldade de entender o que é ser cristão, o que é ser igreja. E muitas vezes essas pessoas cheias do Espírito Santo, um advogado, um engenheiro, um juiz, um médico, ali, uma pessoa que entende que ela vive por um propósito. E ali onde ela está, na sua área de influência, ela pode tocar outras pessoas. Amém? Então, eu e você somos chamados para viver por um propósito. Amém? Se você já sabe o propósito que Deus tem para a sua vida, eu quero te perguntar. Eu lembro que esse dia eu estava falando com uma pessoa, e ela falou assim: eu tenho chamado para missão, né? Eu vou para o Canadá. E o Senhor já falou para mim há muito tempo que Ele vai me enviar para o Canadá. Falei: ok, glória a Deus, que bom, né? Você está fazendo inglês? Você já fez o seu passaporte? Ela ficou me olhando. Falei: ué, mas se você falou que Deus falou que você vai ser enviado para o Canadá, para que você possa ser um missionário lá, você já está fazendo a sua parte? Então, nós precisamos entender que não basta saber o propósito, nós precisamos nos aperfeiçoar para ele.
Nós precisamos fazer a parte que nos cabe. Nós precisamos se aprimorar para que a gente possa viver esse propósito. Nós precisamos buscar conhecimento. Nós precisamos fazer com excelência aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu não sei você, mas eu converti numa igreja pentecostal. Bem pentecostal. Eu sou um pouquinho pezinho de fogo. Gosto muito de, e oração e tal. E eu lembro que eu me confundi muito, me converti nesse lugar. E eu lembro que uma das frases que eu escutava que eu não entendia era a seguinte: paz do Senhor, irmãos. Então, eu não me preparei, eu não cantei, eu não ensaiei, mas é para Jesus mesmo, né? Gente, se é para Jesus, não é de qualquer jeito, eu preciso fazer o melhor. E daí, às vezes, chegava, nem um playback tinha trazido. E daí, fechava o olho e ficava, e você ficava olhando assim, falava, ai, me perdoa, Senhor, mas eu estou muito na carne, eu vou até no banheiro nessa hora, eu nem vou ficar aqui. Porque, gente, se nós vivemos para um propósito, se nós sabemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós precisamos buscar conhecimento, nós precisamos se aprimorar e nós precisamos se aperfeiçoar para fazer com excelência aquilo que Deus me chamou para fazer. Sim ou não? Sim, porque Ele merece sempre o melhor. Porque Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor para salvar a sua vida, a sua família. Amém? E para salvar o mundo do pecado. E uma das coisas que nós precisamos entender: eu e você, nós não fomos salvos para sermos enfeites decorativos sentados na prateleira de Deus. Eu e você não somos salvos somente para encher o céu, e sim para um propósito. Nós fomos salvos para servir. Se eu fui salvo, eu serei instrumento de salvação. Se eu fui liberto, eu serei instrumento de libertação. Se eu fui restaurado, eu serei instrumento de restauração. Se eu fui liberto, eu serei instrumento de libertação. E nós precisamos entender que tudo isso faz parte da dinâmica do reino de Deus. Aquilo que fala em Mateus 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se você não sabe, e você não tem uma palavra específica porque Deus te chamou, eu acabei de te dar um propósito para você agora. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Fale de Jesus para todas as pessoas. Se você foi salvo, você precisa ser instrumento de salvação. Se você foi liberto, você precisa ser instrumento de libertação. Restaurado de restauração e assim por diante. Amém? Segunda coisa que eu quero falar. Pastora, como então eu descubro o meu propósito? E você precisa entender que propósito também é conhecido como fundamento inalterado ou destino. Da perspectiva de Deus, Ele já vê a sua história do início ao fim. Eu, Adriana, acredito que no momento que eu entrei naquela igreja, com a minha família totalmente destruída, a minha vida financeira totalmente destruída, quando eu pisei naquela igreja e quando eu declarei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, pedindo perdão pelos meus pecados, naquele dia, Deus já tinha o plano completo do que seria hoje, mais de 24 anos depois. Deus, Ele já tem o plano completo daquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Só que nós não estamos prontos para ter uma revelação de Deus. A partir da hora que nós conhecemos Jesus, de tudo aquilo que Ele vai fazer através das nossas vidas. Então, Ele vai, na medida do possível, conforme você vai caminhando, conforme você vai amadurecendo, Ele vai revelando as facetas do propósito que Ele tem sobre a sua vida. Amém? Então, nós precisamos entender que nós precisamos descobrir o propósito. Por quê? Porque faz parte do destino de Deus sobre as nossas vidas. E nós podemos ver isso na vida de Moisés. Na vida de Moisés, a manifestação dos atos soberanos de Deus se deu desde o seu nascimento.
Desde aquele momento que ele nasceu e queriam matar todos os meninos. E a mãe dele coloca ele dentro daquele cestinho e coloca ele naquele rio. E nós podemos ver que através de seu treinamento na corte de Faraó, Deus estava preparando Moisés para ser líder do povo. No ato seguinte, Deus revela-se a ele na sarça ardente. E, a partir daquele ponto, Moisés passou conscientemente a caminhar em direção ao cumprimento do seu chamado. E isso acontece também na minha vida e na sua vida. O propósito vai dizer a respeito do destino profético que Deus tem sobre a sua vida. Não somente sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos. Toda vez que eu e você decidimos viver por um propósito, nós estamos preparando o legado para os nossos filhos que estão vindo atrás de nós. Toda vez que um homem e uma mulher decidem viver por um propósito, eles estão preparando o legado para os seus filhos. Eles estão preparando o caminho para que seus filhos possam trilhar pelo mesmo caminho depois. Amém? Sempre teremos uma compreensão limitada do propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. E conforme nós vamos caminhando, nós começamos a ter uma iluminação progressiva em relação ao nosso propósito e àquilo que fomos criados para ser. Eu e você devemos aprender a olhar para as nossas vidas e reconhecer os atos soberanos de Deus, através dos quais Ele vai nos preparando para responder ao nosso propósito. É importantíssimo termos esse sentido de destino daquilo que fomos chamados a fazer. Lembra que eu falei? Entrei na igreja, o Senhor deu uma promessa, restituição familiar, restituição financeira, comecei a viver a promessa, agora Deus fala, beleza, agora ela está pronta. Gente, isso é eu que acredito, você não precisa acreditar no que eu acredito, tá bom? Mas eu vou falar para você. Eu creio muito que Deus entrega patentes para mim e para você. Sabe aquelas situações complicadas que você já passou na sua vida e você venceu? Eu creio muito que assim, Deus ele te entrega patentes de autoridade. E você tem uma graça diferente para tocar vidas em relação à área que você venceu em Deus. Eu creio muito nisso. Eu vejo isso muito na nossa vida em relação à restauração familiar. Quando nós permitimos, realmente vivermos além da promessa por um propósito, eu vejo não uma graça que vem de nós mesmos, não uma sabedoria que vem de mim mesmo ou do Marciano, mas uma graça que o Senhor nos confiou, uma autoridade que o Senhor nos entregou para que a gente pudesse tocar vidas, restaurar famílias, restituir finanças de outras pessoas, através daquilo que a gente permitiu que Deus trabalhasse nas nossas vidas. Porque existe um texto da palavra de Deus que fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe um lugar de Deus, onde todas as nossas necessidades são supridas. Existe um lugar em Deus, onde Ele nos fortalece. Existe um lugar em Deus, onde Ele nos encoraja. E quando a gente passa por tudo aquilo, a gente pode olhar para a pessoa e agir com empatia em relação à situação que ela está passando, porque você também já passou. É diferente você olhar para uma pessoa e falar assim, eu imagino o que você está passando. E você olhar para ela e falar, eu sei o que você está passando. Agora você deve estar sentindo isso, aquilo outro. E a pessoa vai ver que você está agindo com empatia em relação à luta, à angústia que ela está passando. Mas é porque você é a super-heroína? Não. É porque você tem patentes aqui de autoridade. E aquilo que Deus fez na sua vida, Ele quer que você transborde na vida de outras pessoas. Amém? Pastora, como que então que eu posso descobrir o propósito que Deus tem para a minha vida? Eu quero que você imagine isso daqui, ó. Isso daqui, ele serve para cutucar o nariz? Não. Limpar o ouvido? Não. Eu posso pentear o cabelo? Que isso daqui ele é um pente para pentear o cabelo? Não existe um propósito quando o Criador imaginou isso aqui? Agora, como que eu vou saber? Vamos supor que eu, Adriana, totalmente leiga, nunca vi um carregador na minha vida. Como que eu iria descobrir para que isso serve?
eu precisaria pegar o manual do Criador que idealizou isso daqui, para que eu pudesse descobrir para que isso serve, sim ou não? Quem criou você? Deus te criou. Pastora, então como que eu posso descobrir o que Deus tem, o propósito que Deus tem para a minha vida? Única e somente se conectando com Ele. Imagine que você é essas duas pontas, e imagine que Deus é a energia onde vai ligar e vai trazer a revelação daquilo que Ele te chamou para fazer. Não tem como querer descobrir o propósito se você não é conectado. Se você é uma pessoa que não tem relação com a palavra de Deus. E uma pessoa que não tem relacionamento de oração com Deus. Não tem como você descobrir. Você vai ficar a sua vida inteira girando, girando e não chega a lugar nenhum. Quantos aqui conhecem tantas pessoas? Todo mundo aqui conhece, com certeza. Se eu desse o microfone aqui, eu conheço, daí você contaria a história. Gente, pessoas que andam a vida inteira delas tentando N coisas e não chegam a lugar nenhum. E tenta, de repente eu vou abrir uma peixaria. Mas eu não quero mais. Eu tinha um senhorzinho lá da nossa igreja, o seu Álvaro, judiação. Eu morria de dó da mulher dele. Sério. Pensa numa mulher de oração, a dona Lúcia. Ela cuida da nossa intercessão desde o começo da igreja. Mas ela chegava assim, pastora, pelo amor de Deus, ora pelo Álvaro. Falava, o que foi, Lúcia? Pastora do céu, comprou 3 freezer, encheu de peixe e camarão. E falou que agora vai ter uma distribuidora de peixe e camarão. Eu falei, meu Deus, Lúcia, e agora? Ai, pastor, não sei o que fazer. Gente, durava 2, 3 meses, ele desistia. Pastora, olha pelo Álvaro, pelo amor de Deus. O que foi agora, filha? Agora ele diz que ele é corretor de imóveis. E agora ele está vendendo apartamento lá em Jurerê Internacional. Falei, minha filha do céu, durou 3 meses. Pastora, pelo amor de Deus, ora pelo Álvaro. O que foi, filha? Pastora do céu, agora comprou uma moto. Diz que vai ser motoqueiro. Mas, gente, a gente ri. Mas é isso que acontece com pessoas que decidem viver a vida aqui de acordo com aquilo que elas acham melhor. Fazendo as escolhas, as decisões, o ano passa. Quanto dinheiro esse seu Álvaro não jogou fora? Realmente fazendo escolhas, decisões, porque ele não estava conectado. A única fonte que pode realmente esclarecer o plano, a única fonte que pode nos guiar nas nossas escolhas e nas nossas decisões, a única fonte que pode nos fortalecer e nos encorajar. Então, como eu posso descobrir o meu propósito? Eu acho que a principal maneira é essa. Não tem outra. Outra coisa que eu gostaria de falar também. Lembra que eu falei que eu vim de uma igreja muito pentecostal, né? E vocês sabem, igreja pentecostal é a igreja da revelação. Sim ou não? Ai, que medo. Ai, que medo. Quantas pessoas eu vi se mover por conta de uma palavra de profecia? Como que eu acredito que é a palavra de profecia em relação à minha vida? E é isso que eu ensino lá. Pastora, me desculpa se eu... Me perdoa. Tá, mas com certeza é como a gente pensa, porque é como a gente aprende com o nosso pastor, o Luciano Subirá. Toda palavra de profecia, ela é guardada numa prateleira. Eu não vou mudar o curso da minha vida por conta daquela palavra. E eu vou crer e eu vou acreditar que se foi Deus que fez, é Ele que vai fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer do meu jeitinho. Mas eu também não vou ficar indo atrás de palavras de revelação dos profetas, a revelação dos profetas que trazem, porque eu já vi muita gente fazer escolhas irreversíveis na vida delas. Desde a escolha de mudança de cidade, mudança de emprego, mudança de igreja, e o mais delicado que eu acho, casamento. Então,
Por que eu entrei nisso, eu não sei, porque não estava no meu esboço. Mas eu acho que Deus queria falar alguma coisa aqui. Porque, eu sei porque eu entrei nisso. Porque eu falei, né, que a nossa fonte, né, a nossa orientação, o nosso conselho sempre tem que vir de Deus. Lembrei porque entrei. Porque diante de uma palavra de profecia, Deus precisa confirmar. Ele vai confirmar na palavra de Deus. E Ele vai confirmar, quando você falar com Ele, Ele vai testificar no seu coração. Ele vai testificar no seu coração. E diante de uma palavra de profecia, entenda o que eu estou te falando. Ela nunca vai ferir o que está na palavra de Deus. Ela nunca vai vir contra os valores e os princípios da palavra de Deus. Gente, eu já ouvi de tudo. Muito de tudo. Pastor, então, ora por mim. Porque a igreja vai crescendo, a gente, às vezes, né, recebe bastante gente que está chegando agora, que você não tem, né, não exerce um pastoreio e tal. Então, assim, pastora, então, estou vindo aqui agora, queria muito que você orasse por mim e tal. Eu falei, tá, claro, querida, o que foi? Então, sabe o que é? Eu estava orando muito por um varão, muito por um varão, muito. E não é que apareceu, só que, assim, a gente está com um pequeno problema. Daí eu falei assim... Eu pensei, lá vem, né? Quando fala assim, um pequeno problema, eu pensei, lá vem bomba, né? Então, pastor, é que a ex-mulher dele, assim, sabe? Ela não cuidava dele, ela era uma pessoa, assim, que não zelava dele, não cuidava da roupa dele e tal. E agora, sabe? Ela não quer dar o divórcio. Daí eu falei assim, oi? Falei, filha, vamos marcar um gabinete assim, ó, porque aqui eu não vou orar, não. Não vou, não. Eu vou orar, nem sei o que é isso. Eu nem sei que história é essa, eu nem sei o outro lado da história. Agora, pensa bem, você acha que Deus vai mandar desfazer um casamento para fazer um novo? Que palavra de profecia é essa? Que revelação de Deus é essa que fere a palavra de Deus? Diante de uma palavra de Deus, diante de uma direção de Deus, nunca vai ferir a palavra de Deus. Diante de um conselho personalizado do Espírito Santo sobre a sua vida, sempre vai vir de encontro com a palavra de Deus. Diante de uma palavra de profecia, sempre vai vir de encontro com a palavra de Deus. Por isso que eu e você precisamos sempre estar conectadas, para que a gente não venha a ser enganados. Você sabia que Satanás só sabe daquilo que já foi revelado da sua vida? E ele é a pessoa que mais vai lutar para fazer você se distrair, tomar escolhas erradas. Satanás não sabe daquilo que foi revelado da sua vida, ele sabe daquilo que foi revelado. Então, diante de uma palavra, diante de uma promessa que Deus tem sobre a sua vida, Satanás também está de olho nela. E eu vou te falar, e você há de concordar comigo. Quantos cantores famosos nós temos no mundo secular que vieram de dentro de uma igreja? Porque senão, porque aquilo que Deus não usa, Satanás usa para a sua glória. Se diante de uma liderança, diante de algo ministerial que o Senhor nos chama para fazer, o nosso maior mérito é realmente honrar ao Senhor, Satanás quer conduzir a pessoa à fama. O que é mais importante para uma pessoa na área da música? É a fama. É o reconhecimento das pessoas, é a idolatria das pessoas. Então, nós precisamos entender que nós precisamos sempre estar conectados com o Senhor. E Ele sempre vai falar em relação ao propósito. Ele pode ser, a revelação do propósito pode ser sobrenatural sobre a sua vida ou racional. Lá em Mateus 16, 18, você pode só anotar, não precisa você abrir. Nós vemos uma revelação divina, quando Deus realmente fala a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, nós vemos aqui uma revelação. Então, o propósito pode vir através de uma revelação sobrenatural ou uma revelação racional. Quando nós vemos ali, em relação a Samuel, quando Ana estava com dificuldade de realmente engravidar, e ela chega diante do profeta, e ela fala, diante de Deus, ela fala, se eu realmente tiver esse filho, eu vou entregar esse filho para o Senhor.
Então, o propósito na vida de Samuel veio através de um voto racional que Ana fez para Deus. Ela prometeu para Deus que se Deus desse a graça dela poder gerar um filho, ela realmente entregaria esse filho para Deus. Amém? Terceira coisa que você precisa entender. A primeira coisa, nós nascemos para um propósito. Segunda coisa, como descubro o meu propósito? Você nunca vai esquecer disso aqui, isso aqui é intencional, tá? Você nunca esquecer, toda vez que você vê um carregador, você vai lembrar que você precisa estar conectada. Terceira coisa, mesmo quando eu e você decidimos viver por um propósito, nós precisamos andar em obediência. Não tem como querer viver o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas se a gente não andar em obediência. E nós podemos ver isso, abre lá comigo, Gênesis 12, a gente vai ler do 1 ao 8. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. O que Deus fala para Abrão? Na época ele era só Abrão, não era Abrão, era só Abrão. O que Deus fala para Abrão? Fala, Abrão, é o seguinte, sai da sua terra e da sua parentela e vai para o lugar que eu tenho para você. Para que Abrão pudesse ter a noção do que Deus tinha para ele teve que obedecer. Ele teve que sair da sua terra e da sua parentela. E eu quero que você entenda que quando Deus chama Abrão, Deus promete para Abrão, em todo esse texto que nós lemos, Ele prometeu para Abrão uma terra, uma nação, um grande nome e uma bênção que se espalharia por todo o mundo. Mas para que ele pudesse viver todas essas coisas que está escrito ali, onde você acabou de ler, em Gênesis 12, 1, 8, ele precisava obedecer. Porque toda promessa e todo propósito que Deus quer fazer em relação à sua vida, ele vai depender da nossa obediência. Não tem como querer viver por um propósito se nós não formos obedientes. Nós podemos ver lá em Gênesis 12, do versículo 6 e 7, que quando ele se move, e depois quando Abrão se move de novo, que ele vai para Siquém, Deus fala para ele de novo. Deus fala assim, Abrão, você está vendo isso aqui? Essa terra que você está pisando? Essa terra, Deus reafirma a promessa que ele tinha feito ali onde você acabou de ler. Essa terra aqui, Abrão, vai ser da sua descendência. Essa terra vai ser da sua descendência. Ele precisou obedecer. Agora, gente, vamos falar uma coisa. Deus, às vezes a gente não consegue entender, às vezes, algumas coisas de Deus, né? Cara, como que esse homem ia ter descendência se a mulher dele era estéril? Deus já sabia, eu acho que já. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Lembra que eu falei que quando eu aceitei Jesus, Deus já desenhou todo o plano daquilo que Ele tinha sobre a minha vida? Eu acredito que quando Deus fala para Abraão sair da sua terra e da sua parentela, Ele já sabia que Sara era estéril. Ele já sabia. E esse homem, além de obedecer, ele teve que viver pela fé. Para que ele vivesse a promessa que Deus tinha para a vida dele. O único caminho que eu e você temos de viver o propósito de Deus é trilhando o caminho da obediência, submissão e santidade. Não tem como. Querer viver o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas se a gente não trilhar esse caminho. E eu quero te falar que Deus ele vai colocar pessoas na sua vida para que possam te ajudar. O pastor Luciano e a pastora Kelly foram pessoas que Deus colocou na minha vida e na vida do pastor Marciano para enxergar em nós coisas que nós não estávamos vendo. E eu posso falar para você que o pastor Luciano e a pastora Kelly eram homens de muita fé. Muita fé. Muita fé mesmo. Muita fé mesmo.
Então, Deus vai colocar pessoas para cooperar com o propósito que Ele designou para que você possa fazer. Amém? Nós precisamos obedecer para viver o propósito, mas também continuar obedecendo para permanecer no propósito. Lá em Gênesis 22, 1 e 2, vocês podem anotar, depois vocês leem. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quem que Isaque era na vida de Abraão? A promessa. Ele não era parte da descendência que Deus confiaria a Abraão? Só que vai chegar um momento na minha vida e na sua vida, que Deus vai testar o seu coração e a sua obediência. E Ele vai falar: nada e ninguém podem tomar o primeiro lugar que eu ocupo na sua vida. E nesse momento, Deus chama Abraão e fala: vai e oferece o seu filho em holocausto. E eu imagino conflito no coração desse homem. Mas ele entendeu que Deus era o primeiro na vida dele. Que nada poderia concorrer com Deus. Nada poderia ocupar no coração de Abraão o lugar que era único e somente de Deus. E muitas vezes, queridos, Deus vai testar a nossa obediência. Eu e o pastor Marciano, antes de assumirmos Alcance Curitiba, quando o pastor Luciano falou conosco em 2011 que a gente ia ser o sucessor, a gente quis fugir. A gente quis ir embora. A gente falou: a gente vai embora do Brasil, a gente não quer mais morar aqui. E daí, vamos embora, e começamos a mexer, e compramos casa fora, compramos carro, vimos faculdade e tudo, tal. De repente, a gente estava lá, isso em 2014. 20 dias nós estávamos na casa sonhada, com o carro sonhado. Gente, eu morava a 15 minutos da Disney. 15 minutos da Disney. E nós tínhamos ido para ficar 54 dias lá. Nessa ida, a gente já ia ver a faculdade, porque nós íamos com visto de estudante, a escola das crianças. E quando eu estava lá 20 dias, eu estava fazendo o meu devocional e o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim: o que eu tenho para vocês é no Brasil, não é aqui. Eu preciso que vocês voltem para o Brasil e vocês assumam o Alcance Curitiba. Isso foi em dezembro. Só que em setembro, quando eu peguei a chave da nossa casa, quando eu me ajoelho na minha cama, eu faço a seguinte oração: Senhor, não permita que eu venha morar nessa nação para perder os meus filhos aqui. Em dezembro, quando o Senhor falou comigo, por que eu falo para vocês, queridas, que toda vez que eu e você decidimos viver por um propósito, nós estamos preparando um legado para os nossos filhos? Porque naquele dia, quando o Senhor falou comigo, eu tive a visão de eu ajoelhada nos pés da minha cama, fazendo a seguinte oração: não permita que eu venha para essa nação para perder os meus filhos. Quando Deus falou para mim: volta para o Brasil, porque o que eu tenho para vocês está no Brasil, eu não pensei duas vezes. Porque quando eu decidi realmente fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse, eu estava preparando o legado para os meus filhos. O meu filho casou em fevereiro. A Júlia é uma menina incrível, filha de um dos nossos pastores lá da casa. O meu filho do meio foi estudar numa universidade cristã nos Estados Unidos. Então, a partir do momento que eu decidi continuar obedecendo a Deus, eu já estava vivendo no propósito, eu já estava tocando vidas, eu já estava pastoreando, eu já estava cuidando de uma igreja. Mas a partir do momento que eu decidi abrir mão daquilo que era cômodo para mim, que era o meu sonho, que era o meu plano, o Senhor falou assim: eu sou Deus que não fico devendo nada para ninguém. Talvez se eu estivesse insistindo, porque Deus me deu essa escolha. Ele falou: eu quero que você escolha.
Eu vou te abençoar, tanto se você resolver ficar, ou se você resolver me obedecer e voltar para o Brasil. Mas, gente, no momento, eu vou falar para vocês, me deu um temor. E eu falei, eu não vivi tudo que eu vivi em Deus até aqui para acabar em nada. Eu não quero ficar por conta própria. Porque a partir da hora que eu e você fazemos uma escolha e uma decisão por conta própria, nós vamos pagar a conta dessa escolha e dessa decisão. Então, para que nós possamos continuar vivendo no propósito, existe uma parábola lá dos talentos que fala, a um Deus deu 5, o Senhor deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. Sim ou não? Deus vai dar conforme a capacidade. O propósito de Deus para a sua vida também é conforme a sua capacidade. Só que para uns, pastor Alessandra, Deus vai cobrar mais. Para uns, Deus vai exigir mais. Porque Ele deu 5 talentos, Ele não deu 1, Ele deu 5. Então, talvez, isso que eu passei, talvez você não venha passar. Porque talvez Deus te deu um talento apenas. E Ele vai te cobrar conforme o talento que Ele te deu. Mas, no meu caso, Ele tinha me dado uma grande responsabilidade. E eu não pensei 2 vezes. Reunimos os nossos filhos, e eu lembro, queridas, e eu posso dizer para você, que aos olhos humanos, era a casa dos sonhos. 5 suítes. 15 minutos da Disney. E eu lembro que quando a gente estava na sala daquela casa, nós olhamos para os nossos filhos e falamos, nós voltamos para o Brasil e o nosso coração volta junto com a gente. O nosso coração não fica aqui. E naquilo que o Senhor proporcionou que a gente pudesse ter aqui, o nosso coração volta com a gente para o Brasil. E foi assim. Deus ficou devendo alguma coisa para mim? Não, de forma alguma. Deus não deve nada para mim. E sabe que eu quero falar uma coisa para vocês? Não existe coisa mais maravilhosa do que ser usada por Deus. Não existe um privilégio maior do que poder ser instrumento de Deus para salvar vidas, restaurar famílias, transformar casamentos, libertar pessoas. Não existe nada melhor. Porque existe um texto na palavra que fala que eu e você precisamos construir tesouros do céu. Onde a traça não corrói e onde a ferrugem não destrói. Só que muitas vezes, queridas, nós ficamos preocupados muito com o natural aqui, nós esquecemos que existe um comissionamento que o Senhor nos entregou. E existem tesouros que precisam ser acumulados nos céus. Então, assim, eu não me arrependo de Deus. E eu não estou falando isso para achar que, ai, porque eu me sacrifiquei. E daí? O que tem? Tem gente que está morrendo pelo amor de Jesus. E daí? E Deus, Ele fala com a gente assim, eu lembro que em fevereiro eu estava assim toda, ai meu Deus, vou ter que me mudar, sair da minha casa, que foi mais uma renúncia. Vou ter que sair da minha casa agora, tal, ir para um apartamento. O Espírito Santo falou assim para mim, Adriana, tem gente que está morrendo na Ucrânia, não tem nem para onde ir. Ô Adriana, tem gente que está com uma mochila nas costas e perdeu tudo que está reclamando. Porque Deus vai cobrar de acordo com aquilo que Ele nos confiar. Amém? A última coisa que eu quero falar para você é que distrações podem te tirar do propósito que Deus tem sobre a sua vida. E vamos lá para a vida de Abraão de novo, ver o que ele aprendeu com isso. Lá em Gênesis 12:10 fala assim, havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então, Abraão, de repente, ele decide se mover sem o consentimento de Deus. Só que lá em Isaías 30, do 1 ao 3, fala assim, a respeito dessa terra Egito, que Abraão decidiu se mover sem o consentimento de Deus. Olha o que fala. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito, sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. E nós sabemos o que aconteceu.
Quando Abraão decide, no momento de fome, de escassez, ir para o Egito. Nós sabemos que ele teve que mentir. Que Sara era a sua irmã, e ela não era. Ela era a sua esposa. E, em nome de acumular riquezas, Abraão foi a um lugar sem a direção e o consentimento de Deus. Uma das distrações que eu acredito que acontece nas nossas vidas, e nenhuma de nós estamos livres disso. Nenhuma de nós estamos livres disso. É quando nós deixamos as emoções tomarem conta das nossas decisões. Podemos ver isso novamente na vida de Sara. Quando, cansada de esperar por esse filho tão prometido, ela oferece quem? Agar, para ter um filho com Abraão. Outra coisa que pode ser uma distração. Quando nós tomamos, nos momentos onde as nossas emoções estão afloradas, onde nós estamos vulneráveis, rotas de fuga, e tomamos decisão sem a direção de Deus. Que pode ser o quê? Uma mudança de trabalho, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, uma escolha, uma decisão tomada sem a direção de Deus. Pode também ser uma distração. Porque o que fala em Jeremias 17:9? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Momento onde as suas emoções estão vulneráveis, não é momento de você se mover, não é o momento de você tomar decisão, não é o momento de você querer discutir a relação. Respira, conta até 10. Beleza, deixa a poeira baixar, daí nós vamos conversar sobre isso. Quem é colérica aqui? Eu também sou. Aprendi muito. Porque assim, gente, não fique falando colérico, porque nem todo mundo é perfeito também. Não existe o temperamento que seja, não, o meu temperamento é perfeito. Eu não sou irada, mas às vezes você é procrastinadora, fica procrastinando as coisas. Então não vem falar dos coléricos aqui. Mas uma das coisas dos coléricos é a explosão. É agir por impulso. É falar sem pensar. E, às vezes, nós que somos coléricos, para você se sentir bem, porque assim, a gente resolve as coisas rápido, a gente também perdoa rápido. Mas a gente esquece que, às vezes, a nossa explosão, a gente está jogando tudo lixo em cima da outra pessoa, e dali meia hora você está, nossa, o que você tem? Que você está com essa cara? Arruma essa cara, menina. Meu Deus, que cara mais feia. Mas nós esquecemos, às vezes. Então, no momento, querida, que nós estamos vulneráveis nas nossas emoções, não é hora de trocar de emprego, trocar de igreja, ok? Não é hora de fazer decisões impensadas. É hora de esperar a poeira baixar, respira, conta até 10, vai orar, ou faz que nem eu. Eu já aprendi uma tática maravilhosa, hoje eu já não preciso mais dessa tática, mas eu pegava um papel e escrevia toda a minha raiva naquele papel. Toda a minha raiva naquele papel. E daí dava mais 5 folhas. Quando eu estava muito irado, mais 5 folhas. Daí o Espírito Santo falava assim para mim, agora vai orar, bonitona. Vai lá orar. Daí eu ia, orava, daí eu ficava crente. Eu falo que a gente, quando sai, né, do controle, a gente sai da casinha. Daí Deus fala, volta para a casinha, né? Daí quando eu voltava para a casinha, eu pegava, o Espírito Santo falava assim, pega a folha agora. Pega tudo que você escreveu. Daí ele falava, não é assim, não é desse jeito, não é daquele outro jeito. Calma, não é hora agora, fica calma. Agora senta, passou a raiva, passou. Então agora conversa agora. Então nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Por quê, queridas? Uma pessoa que não tem as suas emoções controladas, muitas vezes, essas distrações vêm para te tirar do plano e do propósito que Deus tem sobre a sua vida. Distração quando eu permito que pessoas me tirem do propósito. Casar com pessoa errada. Pessoa em julgo desigual.
É uma escolha irreversível. A gente sabe o quanto é sofrido quando uma jovem, uma mulher que já está há 15, 20 anos na igreja, lembra que eu falei do seu Álvaro? O seu Álvaro demorou 30 anos para se converter. Até lá ele foi abrindo peixaria, virou motoqueiro, virou corretor. Por quê? Porque quando a Lúcia casou com o seu Álvaro não era cristão. O seu Álvaro foi se converter 30 anos depois. Então, também é uma distração quando eu caso com uma pessoa em julgo desigual. A preguiça, a procrastinação também é uma distração. Até aquilo, e eu quero que você entenda isso, até aquilo que você não recebeu da sua família vai cooperar para aquilo que Deus tem sobre o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Quando nós permitimos que Jesus entre nas nossas emoções e Ele nos cure. Lembra que eu falei de patentes? Ele vai te dar patente de autoridade para que você possa tocar outras vidas. Se você foi curado, você vai curar outras vidas. Até a família que você veio, as dores, os traumas que você passou, vai fazer parte do plano que Deus tem para fazer. Primeiro Ele vai te curar, Ele vai te restaurar e depois Ele vai usar você para curar e restaurar outras vidas. Ele vai usar a sua vida para restaurar outras vidas. Porque quando você chegar para uma pessoa, às vezes que sofreu um abuso, uma molestação, e você olhar para ela e falar assim, eu sei o que você passou. Quando você chegar para uma mulher que foi traída pelo seu marido, e você passou por um processo de restauração, e você olhar para a mulher e falar, eu sei o que você está passando. O Senhor vai te dar autoridade para tocar outras vidas. Amém? O medo pode ser uma distração, porque o medo, ele traz uma sensação de incapacidade. Porque quando o medo entra no nosso coração, você há de concordar comigo, nós perdemos o quê? Confiança, coragem, tolerância, heroísmo, determinação e segurança. Outra coisa que pode ser uma distração, quando eu procuro buscar mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Nós podemos ver isso na vida de Saul. Quando ele recebe uma ordem para destruir os amalequitas, e ele não destrói. E se você ainda não leu esse texto, eu quero que você leia na sua casa. Porque além de ele não ter obedecido uma ordem de Samuel, ele culpa o povo. Não, mas é que você precisa ver, Samuel, que o povo, né, começou a me pressionar aqui, que eu precisava, e o exército estava se reunindo aqui, eu precisava fazer alguma coisa. Quando eu e você vivemos por um propósito, nós precisamos agradar a Deus, não as pessoas. Eu não vou ferir as pessoas, eu não vou machucar as pessoas, eu não vou ser uma pessoa, ai, agora eu vou ter que me engolir. Não é isso que eu estou falando. Entendeu? Ah, não, agora tem ministério, todo mundo vai ter que me engolir agora. Até porque se você age assim, você já não sabe o que é ministério. Hello. Não é ministério, não é isso. Ministério é ser cada vez mais servo. Ministério é quanto mais o Senhor te eleva em lugares altos, mais você tem que se humilhar diante dEle e diante das pessoas. Quanto mais o Senhor faz a igreja crescer, mais diante de Deus nós precisamos estar. Porque é dEle. A igreja é dEle, a obra é dEle, não é nossa. E Ele só nos confia. Então, assim, nós não estamos para agradar as pessoas. Nós vamos amar as pessoas. Nós vamos cuidar das pessoas. Nós vamos pastorear as pessoas. Mas nós não podemos, de forma alguma, primeiro agradar as pessoas do que a Deus. Até diante de uma palavra que um pastor traz, às vezes, diante da igreja. Ele não tem que ter medo do que as pessoas vão interpretar. Porque se foi Deus que orientou e designou ele para trazer aquela palavra, muitas vezes dura para a igreja, foi porque o Senhor quer que assim seja feito. Nenhum pastor sobe no púlpito para ficar dando indireta para ninguém. Os pastores que vocês têm, a liderança dessa casa, são pessoas íntegras. São pessoas que buscam o Senhor. São pessoas que amam o Senhor. Então, todas as vezes, eu sempre falo lá na igreja, culto bom é culto que a gente sai triste com a gente mesmo. Por quê?
Eu acredito. Se eu vivo pela palavra de Deus, nós vamos ser muitas vezes encorajados, edificados, porque é isso que a palavra não é? Existe um texto que fala que a palavra de Deus é para encorajar, ensinar, edificar e exortar. É isso que fala, amém? Então vamos lá, para que esse carrinho está aqui? Para que a gente possa finalizar a nossa palavra. Eu quero que você imagine que você é esse carrinho aqui, tá bom? Você é esse carrinho aqui. E eu quero que você imagine... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não esqueça disso. Jesus é o melhor patrão do mundo. Não existe um patrão melhor do que Jesus. Não existe. Porque Ele nos dá todas as ferramentas que nós precisamos. Eu descobri um texto lá em Êxodo, um tal de Bezalel. Não sei se você conhece esse homem. Alguém conhece esse homem aqui? Gente, esse homem, quando eu descobri esse texto, pastor Alessandro, eu comecei a orar a palavra. Porque fala, eu quero que você imagine, Deus tinha a ideia de todos os utensílios e tudo que fosse construído no tabernáculo, tudo estava na cabeça de Deus. De repente, o Espírito de Deus se apossa da vida de Bezalel. E a palavra de Deus fala que Deus, através do Espírito de Deus, aquele homem foi cercado de inteligência, habilidade, para que ele pudesse construir todos os utensílios do tabernáculo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero que você imagine que você é esse carrinho. E você está caminhando no propósito que Deus tem para a sua vida. Só que você há de concordar comigo que caminhar para o propósito que Deus tem para a vida, assim como Bezalel, nós precisamos de graça, sabedoria, unção, inteligência e habilidade para que a gente possa desempenhar tudo aquilo que Deus nos confiou para fazer. Então, na medida que eu e você começamos a nos conectar com Deus, lembra aqui, ó, que eu não tenho só 2 mãos, não tenho 3. Eu quero que você imagine, na medida que você vai respondendo a tudo que Deus pede para você em relação ao propósito, aquilo que Ele te chamou para fazer, essas pilhas são a graça, a unção, a sabedoria e a habilidade que você precisa, e Ele vai derramar sobre a sua vida, para que você possa desempenhar tudo aquilo que Ele te chamou para fazer. Independente do lugar onde Ele te colocou, se você estiver conectada com Ele, se você decidir, pela fé, caminhar, mesmo que você veja que você não tem habilidade nenhuma, e você fala, não, Senhor, eu preciso realmente te obedecer, e pela fé, eu vou fazer. O Senhor vai derramar. Lembra que você é esse carrinho. Pensa você. Aqui, ó, fica aqui, bebê. Graça, unção, sabedoria e habilidade que você precisa para desempenhar tudo aquilo que Deus pediu para você. Por isso que eu falo que Jesus é o melhor patrão do mundo. E eu quero que você fique em pé para que nós possamos encerrar. Efésios 2, 8, 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Toda a promessa e propósito de Deus envolve a minha e a sua resposta. E essa resposta precisa ser em obediência, e essa resposta precisa ser em cooperar e colaborar com aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Porque, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, eu fui salvo para salvar. Liberto para libertar. Curada para curar. Restaurada para restaurar. E transformada para transformar. Olha para quem está do outro lado e fala, existe um povo
uma nação e uma geração esperando o seu eis-me aqui. E olha o que fala em 1 Coríntios 1, 27 e 29. Eu amo esse texto. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 2 Coríntios 2, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu Deus, o seu Deus, Ele é perito em transformar algo que está quebrado em algo útil e belo. O meu Deus, o seu Deus, Ele é perito em transformar as coisas loucas para envergonhar os sábios. O meu Deus, o seu Deus, Ele é perito em pegar os mais humildes e os mais desprezados e usar para que eles não se vangloriem e entendam que tudo é a graça de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Queridas, e quando eu entendi isso, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, eu posso dizer para você que eu sou alguém que desistiu de parar de fugir daquilo que Deus tinha para mim. Eu sou alguém que não acreditava no próprio potencial. Eu sou alguém que decidiu parar de empilhar meus dons na gaveta e parar de lutar com a inutilidade e o mofo espiritual. Eu sou alguém que, diante de tantas renúncias, decidi obedecer a Deus, pois eu sei que Ele sabe o que é melhor para mim. Eu sou alguém que nos momentos de maiores desafios procurou e se fortaleceu em Deus. Por quê? No fim das contas, não se trata da minha limitação, mas sim do poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E o Senhor manda falar para você nessa noite: eu escolhi você. Com todas as suas limitações, com todas as suas fraquezas, eu escolhi você. Eu escolhi você. O Senhor não quer pessoas às vezes cheias do conhecimento, pessoas muitas vezes que se acham sábias, pessoas que se acham aptas. O que o Senhor mais quer é um coração contrito e quebrantado. O que o Senhor mais quer é um coração que entende que é Ele que derrama habilidade. É Ele que derrama a sabedoria, é Ele que derrama a graça, é Ele que derrama a inteligência, é Ele que derrama todas as ferramentas que você precisa para viver aquilo que Ele chamou, para que você possa viver. E Deus fala: eu escolhi você. Eu escolhi você, filha. Lá do lado onde você veio, com todos os traumas que você passou, com todas as dificuldades que você passou na sua infância, com todas as dificuldades que você tem passado, eu escolhi você. Eu escolhi você assim como escolhi Esther, que era uma órfã, e ela foi a resposta para o povo judeu. Eu escolhi você, filha, assim como eu escolhi Moisés, que foi largado em um cesto, e foi a resposta da aliança que Deus tinha para tirar o povo do Egito. Eu escolhi você, filha, assim como eu escolhi Josué, que foi a resposta de Deus para conduzir o povo à terra prometida. Eu escolhi você, filha,
Assim como eu escolhi Ruth, uma viúva, que se tornou uma das descendentes de Jesus. Eu escolhi você. Assim como eu escolhi Maria, uma jovem adolescente que gerou o Filho de Deus. Eu escolhi você, filha. Assim como eu escolhi Débora, juíza, profetisa e juíza do povo de Israel. Eu escolhi você, filha. Assim como escolhi José, que foi rejeitado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos e salvou o povo da fome. Eu escolhi você, assim como eu escolhi Gideão, o menor da tribo de Israel, que venceu a guerra contra os midianistas no momento que Israel estava passando por falta de mantimento. Mas o Senhor te faz uma pergunta essa noite. Eu posso contar com você? Eu escolhi você, mas não basta eu apenas te escolher. Eu preciso saber se você me escolhe essa noite. Você me escolhe essa noite, filha, e você escolhe todo o plano e propósito que eu tenho sobre a sua vida desde o ventre da sua mãe. Filha, eu escolhi você. Você me escolhe. Mesmo diante de tantas escolhas e tantas decisões que você tomou, sem a minha direção, mas eu quero te dizer essa noite que eu sou um Deus que te dou uma nova chance. Que eu sou o Deus que te dou uma nova oportunidade. Nós temos um Deus, queridos, que sempre tem um novo plano para aqueles que saíram do plano de Deus, e nós precisamos entender isso. Então Ele fala para você essa noite: eu posso contar com você.